Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da prova do Enem 2020. Primeira aplicação, caderno rosa, questão 126. Como é tradicional nas provas do Enem, todo ano cai uma questãozinha de cinemática. Às vezes cai só movimento uniforme e também já tivemos várias vezes que caíram movimentos compostos. Um pedaço é uniforme e um pedaço é um movimento uniformemente variado, que é o caso dessa questão aqui. Então vamos lá, olha só. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C. Massa. Os conforme a figura. Então, tem um semáforo em O, um semáforo em A, um semáforo em B, um semáforo em C. Legal. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então, esse pedaço é 500, 500, 500. Então, a distância de um semáforo para o outro é 500. Tá, mas se liguem, se liga na parada aqui. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tá? Tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, tá? Então, ó, repara, pessoal, que ele usou isso aqui, ó, 72 km/h-1 km por hora, tá? Isso aconteceu na prova de 2019 e se repetiu na prova de 2020. Mesma coisa aqui, ó. 1 metro por segundo a menos 2, tá? 1 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, a unidade da aceleração, tá? Aí ele continua a historinha dele. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Então, saca que ele falou que a aceleração foi de velocidade 0 até 72. A partir daí, velocidade constante. Então, a partir daí, movimento uniforme. De 0 a 72 km por hora, movimento uniformemente variado, tá? Beleza. Aí ele fala, você deve ajustar os semáforos A, B, C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Peraí. A distância entre os semáforos é 500. Mas quando o carro andar 400, o sinal A tem que abrir. Aí repara que quando vem aqui para frente, quando faltar 100 metros para o B tem que abrir. Quando faltar 100 metros para o C tem que abrir. Então, repara que de O aqui até 400 metros, o carro vai andar e quando chegar em 400 metros, o sinal tem que abrir. Então, o tempo que o sinal A leva para abrir é o tempo para o carro andar 400 metros. E, sinceramente, se você achasse o primeiro tempo, você respondia a questão. Nessa situação. Se você achasse o primeiro tempo, você respondia a questão, tá? Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso? Então, lembra que é 500 metros entre os semáforos, mas que 100 metros antes do carro chegar, o semáforo tem que abrir, tá? Depois, aí ele fala, a velocidade inicial do carro é 0, porque o carro estava parado no semáforo O. Depois, a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir 72 km por hora. Ô, gente, tá tudo sistema internacional. 72 km por hora não rola. Vou pegar 72, vou dividir por 3,6, vai dar os 20 metros por segundo. Vai dar os 20 metros por segundo. Beleza? Bom, e aí, o que acontece? A partir daí, a velocidade é constante. Então, quando ele chegar em 20 metros por segundo, a velocidade não aumenta mais, tá? Beleza. Você deve ajustar para que o semáforo abra
faltando 100 metros para o carro passar. Então, quando faltar 100 metros para o carro passar, o semáforo tem que abrir, tá? Beleza. Qual é o instante, o tempo de abertura do semáforo, sempre comparado ao primeiro? Então, o seu relógio marcava 0 quando você saiu desse semáforo. Então, sei lá, estou chutando, 0, quando chegou aqui marcou 10, quando chegou aqui marcou 15, quando chegou aqui marcou 20. Então, eu preciso saber quanto que o relógio vai marcar a partir do 0 para abrir o primeiro semáforo, quanto tempo ele vai marcar quando for abrir o segundo semáforo, quanto tempo ele vai marcar quando for abrir o terceiro semáforo. Tá bem? Bom, então vamos lá. Olha só. O que eu tenho que fazer nessa questão especial? Entender o seguinte, o carrinho estava aqui. O carrinho estava aqui. Certo? Aí, ele vai andar 400 metros e quando o carro andar 400, o semáforo tem que abrir. Então, calcular quanto tempo leva para o semáforo A abrir é, na verdade, calcular quanto tempo o carro gastou para andar 400 metros. O problema é que esses 400 metros tem um pedaço dele em movimento uniforme e tem um pedaço dele em movimento uniformemente variado. Tem duas partes. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Quando o carro andar mais 500 metros, repara que ele estava aqui. Se ele andar 500, fica faltando 100 para chegar em B. Fica faltando 100 para chegar em B. E ele falou que o semáforo tinha que abrir quando faltar 100 metros para chegar no semáforo seguinte. Então, o carro andou 400, o A abriu. O carro andou mais 500, o semáforo B abriu. O carro andou mais 500, o semáforo C abriu. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a resolução da nossa questão calculando quanto tempo esse carro leva para andar 400 metros, mas sendo que a primeira parte do movimento é acelerado e a segunda parte do movimento é uniforme. Então tem que fazer separado. Como assim, professor? Eu vou pegar a equação de Torricelli, que é a equação do movimento uniformemente variado. V0 eu vou botar 0, V ao quadrado eu vou botar 20 ao quadrado, A eu vou botar 1, e aí eu descubro quantos metros ele andou acelerando. Você vai ver que vai dar menos que 400. A resposta, na verdade, vai dar 200 metros. Então olha só. Desses 400, 200 ele andou acelerando. E 200 ele anda em movimento uniforme. Calcula os tempos separados, porque as fórmulas do movimento uniforme são diferentes da fórmula do movimento uniformemente variado. Então vamos lá, cálculo do tempo enquanto ele esteve acelerando. Dessa forma, V igual a V0 mais AT, V0 é 0, A é 1 e V é 20. Então daqui eu descubro que é o seguinte, T1 foi 20 segundos. Então, ele fica acelerado 20 segundos e anda 200 metros. Mas eu quero saber o tempo que ele gastou para andar os 400. Então, para eu calcular os outros 200 metros, porque ele já andou 200, falta 200 para chegar aqui, eu tenho que usar movimento uniforme. Que é como movimento uniforme? Delta S, delta T. Qual o delta S da segunda parte? 200. Qual a velocidade que ele anda daí para frente? 20. E acho o delta T. 200 dividido por 20 vai dar um delta T de quanto? 10 segundos. Então, saca. Ele acelerou 20 segundos e ficou em movimento uniforme 10 segundos. Nisso, ele anda 400 metros em 10 mais 20. Ele anda 400 metros em 30 segundos. Então, automaticamente, a resposta correta
é a resposta que diz que o semáforo A abre em 30 segundos. Você conseguia marcar lá o gabarito, não precisava nem de continuar a questão. Como a gente está aqui resolvendo, eu vou mostrar para você como é que eu chego aos outros dois tempos. Mas os outros dois tempos também são fáceis de serem calculados. Por quê, professor? Por um motivo simples. O carro anda 500 metros, uma velocidade de 20, constante. Então, V igual ΔS3 sobre ΔT3. Então, V é 20, ΔS é 500, e aí você acha o ΔT. 500 sobre 20 vai dar 50, sobre 2 vai dar 25. Só que toma cuidado. 25 é o ΔT. Qual vai ser o T na hora que chegar aqui? Vai ser os 30. Chegou aqui em 30. 30 mais 25. 30 mais 25, você vai chegar a um tempo de 55 segundos. Então, quando o carro chegar aqui, o cronômetro marca 55 segundos. Aí, falta outro pedaço que também é 500. Bom, se o outro pedaço também é 500, o tempo desse pedaço e o tempo desse pedaço são iguais. Então, o que você vai fazer? Tempo C vai ser o tempo A mais o tempo B mais aquele tempo ΔT3. Vai ficar 55 mais 25, que você vai então chegar a 80 segundos. Beleza, minha gente? Bom, repara que é uma questão que tem um grau de complexidade um pouco maior, mas é uma questão interessante de cinemática, pelo menos faz uma abordagem prática bem legal com a matéria que, a princípio, é uma matéria que todo aluno deveria saber. Beleza, gente? Valeu, até a próxima questão. Tchau, tchau.